Bom, pessoal, dando continuidade aqui a nossa semana, a aula 4, né? Nossa semana 4, a gente vai para a parte 2 dessa aula, que é falar sobre a parte de projeto orientado a objetos, né? Dentro do assunto de projeto de software. Então, o projeto orientado a objetos já existe há mais de uma década. No início dos anos 90, surgiram vários modelos orientados a objetos para o desenvolvimento de sistemas. Existiam muitas diferenças entre eles, por isso a OMG apoiou a padronização de um metamodelo que veio a ser chamado de UML, né? Então, antes de a gente entender o sentido da UML, para que a UML veio, a gente tem que entender assim, o paradigma da orientação a objeto, o universo orientado a objeto, né? Então, após essa padronização, que foi algo necessário porque tinham os projetos orientados a objetos, né? Primeiro veio com as linguagens Simula, Smalltalk, o desenvolvimento de sistemas orientados a objeto, e os projetos orientados a objeto vieram para dar o suporte exatamente para esses sistemas que estavam cada vez mais crescentes, porque todo mundo viu que era um paradigma que tinha futuro, né? Você trabalhar com atributos e métodos de forma unificada, sendo que os dois fazem parte do objeto que é instanciado. É uma maneira mais fácil de se relacionar diretamente com o mundo real. Então, foi realmente um modelo que pegou, que ainda hoje é bastante utilizado, né? Então, após essa padronização, a indústria do software passou a ter segurança em criar produtos, em criar ferramentas, case, né? Lembrando que a gente vai ter uma parte, eu vou também destinar uma parte dessa aula explicando a ferramenta Case Judge, assim, alguns passos como criar alguns diagramas utilizando o Judge. Vai ter uma parte, digamos que seja a parte 4 dessa aula, né, da aula 4, vai ser falando sobre o Judge. Então, produtos para comercialização em larga escala, além de criar-se um ambiente favorável para a utilização do método por parte do gerenciamento do sistema de informação. Imagine um programador, um analista, que faz um projeto orientado a objetos usando alguns desenhos que ele mesmo idealiza, né? O outro programador usa alguns desenhos que ele mesmo idealiza. E assim vai. Era assim essa situação antes da OMG apoiar, né, a padronização do metamodelo UML, né, que foi um metamodelo escolhido a partir de várias propostas que foram feitas, né? Bom, mas antes de falar de UML, vamos falar do universo do modelo orientado a objetos, né? Então, seguem alguns conceitos do modelo orientado a objetos, que são importantes que a gente vê. Primeiro, objeto. O que é o objeto? O objeto é a representação abstrata, todo mundo sabe o que é abstração, né? De coisas do mundo real, que sob o ponto de vista do nosso problema possuem atributos e métodos comuns. Então, o objeto em si, ele tem atributos e métodos comuns. Você tem um objeto caneta, por exemplo, né? Toda caneta tem atributos e métodos que são comuns. Toda caneta tem um tamanho, tem um tipo, tem uma cor, né? Toda caneta tem atributos e métodos próprios. Toda cadeira tem atributos e métodos próprios. Então, tratar objetos do mundo real, tanto objetos físicos como os objetos abstratos do mundo real, né? Que possuem atributos e métodos próprios, né? Lógico que o conteúdo dos atributos pode ser diferente. Uma caneta, por exemplo, uma pode ser azul, a outra pode ser vermelha, né? Então, atributos representam as características do objeto. Por exemplo, o objeto caneta possui como atributos tamanho, cor, fabricante e modelo. Métodos são operações ou funções oferecidas pelo objeto, ou seja, aquilo que ele pode fazer. O objeto caneta pode ter um método chamado escrever, né? Aí a gente tem os objetos, na letra B aí, né? Os objetos também apresentam algumas propriedades, como, por exemplo, o estado e o comportamento. O estado diz respeito à situação em que pode estar um determinado objeto. Por exemplo, o objeto caneta pode estar no estado com tinta ou sem tinta. Podemos ainda atribuir à caneta outros estados. Por exemplo,
íntegra para uso ou quebrada. O estado depende da natureza do objeto, né? Já o comportamento, qualquer objeto apresenta um comportamento. O comportamento é o meio através do qual o objeto passa de um estado para outro. Normalmente isto se dá diante de uma condição, uma ação. A ação sempre será um método a ser executado, né? Então, executa-se um método que é uma ação para que esse objeto mude o seu comportamento, certo? Na letra C, todo objeto é identificável. Por exemplo, a gente pode ter várias canetas, né, iguaizinhas, né, mas na orientação a objeto a gente pode ter uma classe em que essa classe ela instancia, né, vários objetos do mesmo tipo, do mesmo jeito, mas cada objeto ele tem que ser identificável, ele tem uma ID diferente. Embora se possa ter várias canetas de um mesmo tamanho, cor, fabricante e modelo, cada uma delas é uma caneta em particular, tem sua própria identidade. Então cada objeto ele tem que ser identificável, ele tem que ter uma ID diferente, uma ID diferente. Na letra D aqui, né, essa característica do universo do modelo orientado a objeto, a gente tem o seguinte: uma classe de objetos representa um conjunto de objetos de mesma característica. Então, suponha existir uma classe de objetos avião, ela será uma generalização de objetos avião, né? Todos os objetos desta classe terão identidade e serão distinguíveis. Dois aviões de mesma cor, tamanho e formato continuam sendo aviões distintos. Cada um deles é uma instância de objeto. Dada a sua existência, são diferenciados por sua identidade, sua ID. Uma instância herda as características da classe a que pertence. Por característica, entendem-se os atributos e métodos. Então, a letra D trata-se que uma classe representa um conjunto de objetos de mesma característica. Então, imagine uma classe carro, né? Os objetos instanciados dessa classe carro serão carros com seus atributos e métodos iguais, né? Assim, não iguais em termos de conteúdo, mas iguais em termos de que cada carro vai ter atributo e vai ter método. Por exemplo, cada carro vai ter um tipo, vai ter um tamanho, vai ter uma cor, né? Na letra E a gente tem a questão do encapsulamento. É uma outra situação bem importante do universo do modelo orientado a objetos. É a ocultação ou empacotamento de dados e procedimentos dentro do objeto. Um objeto só permite o acesso a seus dados mediante o acionamento de seus métodos, através de uma mensagem para a qual pode devolver uma resposta. Então, é interessante isso aqui, né? Encapsulamento é uma maneira de esconder, é uma maneira da classe esconder o conteúdo de um atributo que só pode ser acessado a partir de um método dessa classe. Então, se uma outra classe quiser ter acesso a um determinado conteúdo, né, de um atributo de uma classe, deverá passar uma mensagem para um método dessa classe. A partir daí, ele retorna esse conteúdo, né? Tem também acoplamento, dinâmica, herança e polimorfismo, que são características, né, um pouco distintas, mas estão aqui juntas, né? Ao receber uma mensagem, o objeto verificará se há na classe a qual ele pertence um serviço, um método que defina seu comportamento perante esta mensagem. Caso ele não encontre, verificará nas superclasses da classe, qualquer uma de onde tenha herdado algo. Este mecanismo de busca de serviço é chamado de acoplamento dinâmico, né? Ele vai buscar naquela cadeia, né, naquela hierarquia de classes e subclasses, aquilo que ele está em busca, né? Nós temos também um outro conceito de que mensagens iguais destinadas a objetos diferentes podem gerar comportamentos diferentes. Aí é onde entra a questão do polimorfismo, né? Então, para uma mesma mensagem, objetos diferentes podem responder ou agir de forma diferenciada. A isto chamamos de polimorfismo. Por exemplo, uma mensagem print para uma impressora pode fazer com que a mesma imediatamente comece a imprimir. A mesma mensagem para uma outra impressora pode ocasionar a apresentação de uma tela com opções de configuração da impressora.
Portanto, temos a mesma mensagem enviada para objetos distintos, as quais respondem de forma diferente. Isso aí se chama polimorfismo. E a herança é a situação de que uma classe pode herdar características de outra classe. Por exemplo, eu tenho uma classe pessoa, né? E dentro do meu sistema eu vou ter funcionários, né, colaboradores, e vou ter clientes, né? Então eu tenho pessoa, tenho colaboradores e tenho clientes. Então todo colaborador e todo cliente tem nome, tem CPF, tem RG, tem endereço, né? Então a pessoa também tem esses atributos. Então eu posso colocar esses atributos em pessoa e fazer com que tanto o cliente como o colaborador herdem esses atributos. Não só a herança de atributos, mas também a herança de métodos também pode acontecer, tá certo? Ok, então gente, aqui a gente encerra essa pequena parte, né, sobre o universo orientado a objetos. Já na terceira parte a gente vai iniciar com a parte de linguagem de modelagem unificada. Até mais.